Atraca hoje no Porto de Santos um navio de bandeira chinesa com 2 tripulantes que tiveram suspeita de coronavírus Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já descartou a contaminação dessas pessoas, mas subirá na embarcação para fazer os primeiros trabalhos de verificação das condições sanitárias e higiênicas do navio e da saúde dos tripulantes, como prevenção contra a doença. Enquanto isso, em Anápolis, a quarentena dos brasileiros resgatados de Ubei completa hoje 8 dias. E quem também está em quarentena e fala agora com a gente por telefone é o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Oi, presidente, bom dia. Primeiramente, muito obrigada por nos atender. Bom dia, muito obrigado também pela oportunidade e já pela segunda vez com a Jovem Pan, é sempre um privilégio. Presidente, primeiramente eu queria tirar uma dúvida sobre a quarentena, né, das pessoas que estão aí em Anápolis, inclusive a sua. Em que pé está essa quarentena? Qual fase está? Quanto tempo mais dura? Já foi descartada a possibilidade do vírus? Eu gostaria até de aproveitar essa oportunidade para um pequeno esclarecimento. Foi até noticiado recentemente a minha participação na quarentena. De fato, quando a gente vai ao local da quarentena por razões de inspeção, que foi o caso, inclusive, nós nos submetemos ao regramento da quarentena. Isso é verdade. A gente usa o EPI, a gente circula em áreas limitadas, mas eu não permaneci na quarentena conforme possa ter sido levado a crer. Foram oportunidades em que eu lá estive por razões de trabalho e, após isso, deixei o local. Respondendo objetivamente, nós temos visto isso, inclusive, na imprensa, os pacientes têm se sentido acolhidos, estão com o moral bastante alto, o que repercute positivamente na saúde deles, estão tendo a possibilidade de emitir as suas postagens pela internet, mantendo um canal aberto de comunicação com os seus familiares, seus entes queridos. Então, esse aspecto, o aspecto do psicológico, me parece que está muito forte, muito bom. Na questão das avaliações médicas, eles são avaliados 3 vezes por dia, seus sinais vitais são monitorados e há também os testes de laboratórios que fornecem os resultados quanto à questão do coronavírus. O prazo, que você me perguntou, né, são de fato 18 dias. Esse prazo esperamos que seja cumprido. Nenhum exame por hora deu positivo, os exames todos estão negativados para o vírus. E eles vão poder, esperamos assim, ser liberados com bastante segurança. E, presidente, em relação à chegada desse navio com esses 2 possíveis infectados, mas essa situação já foi descartada, o que vai ser feito a partir de agora? Exato. A questão do navio é importante um raciocínio de comparação, não é? Entre o navio e a aeronave, o avião, né? O avião, ele traz normalmente um número a menor de passageiros quando a gente compara com um navio de cruzeiro, por exemplo, que traz milhares de pessoas. Mas, a rigor, a questão é o número de pessoas que um tem e que o outro tem. O procedimento é muito semelhante. O comandante do navio, ao identificar e emitir um comunicado de que tem caso suspeito, a equipe de vigilância sanitária local e a Anvisa se preparam, fazem uma avaliação assim que esse navio atraca, identificam se esses casos apontados como suspeitos necessitam de testes laboratoriais e eventual isolamento. E se isso ocorrer, as medidas que já estão planejadas há bastante tempo são tomadas. Então, na questão concreta referente ao navio que atracará no Porto de Santos, não nos parece, em termos de vigilância sanitária, nada que não esteja no nosso protocolo de atuação. Nós estamos bem seguros e operando em relação a isso com tranquilidade. Presidente, agora a pergunta de José Maria Trindade. Presidente, eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento da possibilidade do desenvolvimento de uma vacina e se haverá vacinação em massa aqui no Brasil, se houver a disponibilidade dessa vacina contra o coronavírus. Muito obrigado, Zé Maria, pela sua pergunta. Eu vou explicar uma questão aqui. A parte do tratamento de saúde, a abordagem dessa questão do coronavírus no que tange a tratamento, ela é toda da atuação do Ministério da Saúde. Quando foram criados os grupos que tratam dessa situação, o porta-voz das questões de saúde, a voz final, o grande ator nessa situação é o ministro da Saúde.
E o que ele tem passado, e sua equipe tem passado todos os dias em boletins de 16 horas, é que, de fato, as pesquisas para a vacinação, para a confecção de uma vacina, elas se encontram em passos acelerados, realmente, mas seria talvez prematuro dizer, olha, mês tal, dia tal, isso vai estar disponível. É óbvio que, como isso é um problema que está acometendo de maneira disseminada vários países do mundo, tão logo isso esteja, uma eventual vacina esteja disponível, ela não deixará de ser usada. Mas são pesquisas que no momento estão em andamento e fica difícil estabelecermos um prazo para que elas estejam concluídas. De toda maneira, nesses aspectos, o canal correto de comunicação, até para evitar uma má interpretação, levando ansiedade à população, são os boletins diários do Ministério da Saúde, que são transmitidos às 16 horas todos os dias. Presidente, agora para fechar, pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, presidente. Se a questão da vacina ainda é muito incerta, eu queria saber justamente sobre a questão de identificação do vírus, né? Dos exames, porque essas quarentenas impõem aí uma adaptação muito pesada, às vezes, aos indivíduos, perda de trabalho, um monte de coisa. E quão rápido está a identificar, de fato, hoje, a presença ou não do vírus, uma vez que sintomas muitas vezes demoram a aparecer? Rodrigo, é excelente a sua pergunta. Eu aproveito esse gancho, né, para falar rapidamente da questão da prevenção. A prevenção das doenças virais, ela sempre vai passar pela sua manutenção da saúde através de boa alimentação, boa hidratação e, em estando com algum sintoma, evitar o contato com grandes aglomerações, evitar o contato com locais fechados, higienização de mãos, sempre usando álcool gel sempre que possível, e ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca. Quanto aos exames, os exames existem exames de cunho mais abrangente, são exames inclusive de custo mais baixo, e quando há alguma suspeição nessa fase inicial, vem os exames mais específicos, que aí são de um custo um pouquinho mais elevado, mas eles passam, digamos assim, por essa grande triagem inicial dos exames gerais. A questão vacinal não é que ela seja incerta, ela vai acontecer. O que nós não temos como dizer agora é exatamente quando isso vai estar disponível. Em situações normais é um trabalho mais longo, mas o mundo todo, os cientistas do mundo todo envolvidos nessa temática estão trabalhando arduamente para que tenhamos uma resposta vacinal mais a curto prazo. Mas eu não poderia te dizer quando seria isso. Por hora, as medidas a fazer são essas que eu acabei de listar, de anunciar, e que demonstram uma efetividade grande, mesmo no caso do coronavírus. E, por último, você citou a questão laboral. A lei da quarentena, que foi aprovada em tempo recorde no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, ela contempla que os afastamentos decorrentes de quarentena não repercutirão problemas para o trabalhador. Então, ele está amparado, portanto, uma quarentena, digamos assim, inédita na nossa história, porque é a primeira que tem um arcabouço legal que dá segurança tanto para o quarentenado, digamos assim, o paciente que está sob quarentena, quanto para o próprio Estado, que terá sua força laboral protegida, não vai gerar falta, não vai gerar desemprego, não vai gerar problema de trabalho para ninguém. Entrevistamos agora o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Muito obrigada, presidente, por nos atender, que você tenha uma ótima semana. Obrigado a vocês, para todos aí da Jovem Pan também. Muito obrigado, estamos à disposição.